Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Isabel Cristina. Amo o seu canal. Olha, já maratonei, hein? Já ouvi todas as histórias contadas por você. Amo todas. Mas eu confesso que eu tenho sim a minha predileção pelas histórias da meia-noite. E a que eu vou te contar hoje aconteceu no seio da minha família. E ocorreu quando o meu irmão, o Eduardo, ele veio a falecer. Meu irmão teve uma morte súbita, apenas 51 anos. Ele estava fazendo compras num supermercado e, de repente, Paulinho, segundo testemunhas que estavam na mesma gôndola que ele comprando naquela hora, diz que ele levou a mão ao peito e aí ele deu um giro no próprio eixo do corpo e caiu. Imediatamente ele foi socorrido dentro desse supermercado. Havia, inclusive, um médico naquela hora comprando lá no mercado. Chamaram esse médico, ele era conhecido dos funcionários do mercado. Chamaram esse médico que tentou a ressuscitação. Mas se acredita que nada mais pôde ser feito? Meu irmão teve morte instantânea. Foi um choque fulminante do coração. 51 anos. Nossa! A nossa família ficou inteira chocada. Eu, como sua irmã, minha mãe, ainda viva, Paulinho. A minha mãe tinha apenas 75 anos quando o filho faleceu, sabe? Foi um choque para a nossa família toda. Então foi um golpe muito grande. E para a família direta do Edu, a mulher dele, a Carla, os filhos dele, o Moisés, o Antônio Carlos e a moça, a Iracema. Olha, foi um choque para todo mundo. Mas aí aconteceu algo extraordinário, Paulinho, e é isso que eu quero narrar para você no velório desse meu irmão. No momento em que ele estava sendo velado, não foi exatamente quando começou o velório, já foi no final, nos finalmentes, porque foi assim, o meu irmão ele morre numa tarde, no começo daquela noite, por volta de umas 8 horas, começou o velório, passou-se uma noite inteira e no dia seguinte, às 10 horas da manhã, ele seria sepultado. Isso se deu no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Entrou um rapaz no velório do meu irmão, e aquele rapaz, ele chamou demais a atenção. A minha cunhada que estava lá presente, a Carla, o filho dela, o Moisés, a filha Iracema, chamou a atenção especialmente deles, porque o rapaz que entrou, e aqui não vai nenhum preconceito, por favor me entendam, ele claramente tinha trejeitos femininos. Sim, ele era homossexual. O rapaz que entrou, ele era homossexual. Ele devia ter, mais ou menos em idade, coisa de 25 anos, não mais do que isso. Um rapaz. Só que esse rapaz
de trejeitos delicados e afeminados, ninguém conhecia. O rapaz chegou no velório, mas ele era desconhecido de todos. Então as pessoas olhavam assim umas para as outras, querendo saber de quem se tratava. E esse rapaz, que chega por volta de umas 8 horas da manhã, quando ele entrou ali no lugar que estava sendo meu irmão velado, já perto do sepultamento aconteceu, aquela figura diferente do rapaz, era uma figura, desculpe, e não vai nenhum preconceito nisso, intrigava porque chamava atenção. Ele adentrou ali e foi direto no caixão. Ele nada disse com ninguém, nada falou com ninguém, não cumprimentou as pessoas que ele encontrou pelo caminho. Ele foi direto ao caixão. Chegou à cabeceira do caixão do meu irmão e começou a chorar copiosamente. Mas não era assim uma lágrima que descia. Ele começou a chorar copiosamente, sabe? E ao mesmo tempo em que ele chorava, ele dizia palavras assim: mas não é possível, justo agora, perder você dessa maneira, não é possível. Como é que foi acontecer isso? Não é possível. Justo agora te perder assim, não aceito. Eu não aceito te perder dessa forma, te perder dessa maneira. Ele chorava. O rapaz chorava ao mesmo tempo em que dizia palavras nesse sentido. A minha cunhada, a Carla, o filho desse meu irmão, portanto, meu sobrinho Moisés, a minha sobrinha, a Sema, Iracema, eles olhavam um para a cara do outro, perplexos, assim como os demais familiares também, querendo entender quem era aquele rapaz. O rapaz, ele tinha as unhas pintadas. Aí não é crítica, eu apenas estou apresentando característica para que vocês entendam como é que foi chocante para todos nós. Nós não conhecíamos o rapaz. Ele estava com as unhas pintadas, ele tinha brinco com um alargador nas 2 orelhas, e ele chorava copiosamente e dizia que não era possível, justo agora que eles estavam tendo aquele relacionamento, ele perder daquela forma. E ele dirigia essas palavras ao meu irmão que estava no caixão. Aquele homem que notoriamente ele era homossexual, e aqui não vai nenhuma carga de preconceito, eu repito, apenas frisando como característica para que vocês entendam que a família inteira ficou se perguntando o que estava acontecendo. Mais ou menos todos pensavam naquelas circunstâncias o que poderia ser. Afinal, os trejeitos efeminados do rapaz, eles não eram disfarçados, e o rapaz também não fazia nenhuma questão disso. Ao contrário, os trejeitos dele saltavam aos olhos das pessoas que ali estavam. E todo mundo fica admirado exatamente pelo que o rapaz falava: não é possível te perder agora, justo agora. Você sabe como é que é, Paulinho Boa Pessoa, e aqueles que estão acompanhando este meu relato. Não demora muito tempo e começam rumores dentro do velório, burburinhos que começam a se espalhar pelos cantos, assim, pequenos grupos formados. O tema usual de qualquer velório, né? Aqueles grupos vão se formando e as pessoas começam a comentar: mas quem é o rapaz? Né? Quem é? O que está acontecendo? E depois, não é só isso, começam a existir as especulações sobre quais seriam os vínculos daquele rapaz com a figura do meu irmão, e por que ele lamentava tanto justo agora. Te perder assim, eu não aceito, eu não me conformo. Enquanto ele chorava, muita gente começa a especular. Mas quem que é? Mas o que acontecia entre eles? Eles eram amigos de trabalho? Trabalhavam no mesmo lugar? Obviamente que não, até porque aquele rapaz que estava lá, ele estava usando uma blusa que tinha o nome de uma empresa, e sinceramente aquilo remetia todo mundo a pensar que o rapaz trabalhava naquela empresa. Eu não vou aqui, não posso declinar no nome da empresa, mas estava escrito
no bolso da blusa que ele estava usando o nome da empresa, que aliás na nossa cidade é muito conhecida, a empresa. E meu irmão não tinha absolutamente nada que ver com aquela empresa. Bom, resultado, Paulinho, aquele rapaz, ele se derrama, ele se desmancha em lágrimas sobre o caixão, mas ele chorava tanto que as lágrimas dele pingavam sobre o rosto do meu irmão morto, sabe? Era uma coisa que, honestamente, chegava a incomodar, porque a gente queria entender qual era o grau de ligação daquele rapaz com o meu irmão ali falecido. Depois de alguns momentos, diante de tanta perplexidade, que já se transmutara em latente curiosidade geral, o Moisés, meu sobrinho, ele tentou se aproximar do rapaz. Meu sobrinho Moisés, filho do meu irmão, ele tentou se aproximar do rapaz, mas o rapaz estava tão emocionado, o rapaz estava tão tocado, que, sabe, ele não respondia as perguntas feitas assim pelo Moisés. O Moisés queria falar baixo. Aliás, é uma característica já do meu sobrinho. Ele é muito discreto. E ele falava baixo assim. Eu não sei se o rapaz não entendia ou se o rapaz não valorizou as perguntas do meu sobrinho Moisés naquela hora. Eu só sei que o rapaz ficou mais um período ali. Olha, deu mais de 1 hora de lamentos e choro daquele rapaz sobre o finado meu irmão, com as suas lágrimas molhando inclusive o rosto do meu irmão, de tanto que ele chorava. Moisés se aproximou, tentou uma aproximação, mas não conseguiu, sabe, tirar nada do rapaz. O que só fez aumentar ainda mais as suspeitas de todos foi quando, já aproximando a hora do enterro do meu irmão, porque aí já passávamos de 9, o enterro seria às 10, chegou a pessoa responsável por fazer uma oração, pediu licença, teve que pedir licença para esse rapaz. Aí as pessoas todas se reuniram para a oração, e nesse ínterim, nessa última homenagem ao meu irmão, aquele rapaz sumiu, desapareceu do velório. A oração foi concluída, e depois dela concluída, o caixão do meu irmão foi conduzido até a sepultura. E aí, muita gente já procurava pelo rapaz para ver se ele estava ali no enterro. Não, ninguém encontrava mais. Ninguém encontrou mais esse rapaz. Foi feito o sepultamento do meu irmão, nós nos despedimos, fomos embora, a família agora reunida, todo mundo se questionava, meu Deus, quem era o rapaz? Quem era? Qual é a ligação que tinha desse rapaz com meu irmão? E aí, conjecturas começam também a acontecer. Começa a existir uma suspeita, e é dela que eu quero falar aqui nessa carta. Porque você me perdoa, eu não posso mentir. Eu tenho que falar para você a verdade, para que todas as pessoas também possam me entender. Qual era a suspeita? Será que o Eduardo, meu irmão, ele era... Isso pode acontecer. E eu repito de novo aqui, não vai carga de preconceito nenhuma. Mas ele poderia ser um homossexual. Agora, obviamente que se fosse, era uma coisa escondida. Veja, se ele de fato fosse homossexual, era uma coisa que ficou totalmente escondida de todos. Foi algo que ele disfarçou. Ele que faleceu aos 51 anos de idade, durante toda a vida dele, ele jamais deu qualquer demonstração, meu irmão. Mas isso fica muito latente no comentário das pessoas que lá estavam e até mesmo no seio da família. A gente começa a questionar. Você sabe que no velório vão muitas pessoas e muita gente comentava, e algumas pessoas comentam sim, com um toque de maldade. Você viu quem apareceu lá no velório do Eduardo? E ele, tão metido a
a machão, né? Sabe o comentário maldoso? Apareceu lá um rapaz, e aí a turma metia o pau. E isso acabou atingindo a Carla, minha cunhada, que era casada, que foi tantos anos casada com o Eduardo. Ela acabou sendo atingida. Ela começa, a Carla, a ter desconfianças do marido falecido. Eu que sou íntima da minha cunhada, ela que sempre me procurava para conversar, ela vem se abrir comigo. Isabel Cristina, será que o Eduardo escondia isso da gente, o Edu? Será que ele ficou esse tempo todo enrustido, escondido? Será que ele tinha algum tipo de ligação com esse rapaz? A história acontecida no velório do meu irmão, ela não termina, porque a dúvida persistia. E diante da dúvida, algo extraordinário vai acontecer. Um belo dia, eu estou aqui em casa e por volta de 6:30 da manhã eu vejo meu celular tocando. Era a Carla, minha cunhada. Ela estava aflita do outro lado da linha. O que foi? O que houve, Carla? Eu atendi. Isabel, você não vai acreditar. O quê? Teu irmão me apareceu. Como assim? Eu vi o teu irmão. Foi no momento em que ela acordava muito cedo. Ela acordava por volta das 5 horas da manhã. Foi no momento em que eu acordava, sabe? Quando você às vezes se questiona se você de fato está acordada. Mas às 5 da manhã, o meu despertador do celular tocou. Eu acordei e desliguei. E quando eu desliguei, que eu olhei na penumbra do quarto, eu vi o Edu. E ele falou comigo. Falou com você? Você viu? Você não sonhou? Não, eu tinha certeza que você ia desconfiar disso, que eu tivesse sonhado, porque eu mesma me questionei se não teria sido um sonho. Mas não, eu não sonhei. Ele me apareceu e ele veio me dizer o que ele te falou, Carla? Que o rapaz, nessa hora, quando ela falou que o rapaz, eu já logo deduzi, é o rapaz que apareceu no velório dele. Eu me preparei para a bomba, mas sinceramente eu não esperei que fosse tão grande assim. E o que tem o rapaz? O rapaz é filho dele. Ele me disse. Como? É filho dele. O rapaz é filho dele. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, aquilo foi uma bomba que explodiu no seio da família. Ficamos todos, aí sim, mais do que perplexos. Porque afinal de contas, a idade do rapaz que nós entendíamos era mais ou menos isso, 25 anos. Alguém se lembrou do que estava escrito no bolso dele, a empresa para a qual ele trabalhava, que aliás era uma empresa bastante conhecida na cidade. Não tive dúvida. Peguei a minha cunhada e fomos até a empresa. No dia que nós fomos, nós não encontramos o rapaz, mas confirmamos que de fato ele trabalhava lá. Embora naquele dia, exatamente no dia que nós fomos, ele estivesse prestando serviços noutra cidade vizinha, mas pela empresa. Esperamos mais um dia e aí fomos conversar com ele. E pasmem os senhores, a história que fora contada pela minha cunhada Carla na aparição do meu irmão se confirma por inteiro. O rapaz se chamava Rogério e era filho do meu irmão. Só que ele não tinha apenas 25 anos, ele não aparentava essa idade, mas ele possuía 28 anos. O meu irmão morreu, ele tinha 51. Façam as contas. O meu irmão era um jovem, quase que um menino, quando na verdade tinha vivido um relacionamento com a mãe dele. A mãe engravidara, a mãe desse rapaz, desse Rogério, engravidara. Ela se casa com o namorado, que ela já namorava à mesma época. O namorado acreditava piamente que ele fosse o pai do menino, se casou com a mãe, acabaram tendo mais uma moça. No entanto, o casal acabou se separando. E diante da separação da mãe
com esse cidadão, a mãe abriu para o filho que, na verdade, o pai dele nunca fora quem ele acreditava que fosse. E aí ela, a mãe, citou para o Rogério que o pai dele era o Eduardo, com quem ela vivera aquele caso de amor lá na juventude. O incrível é que o Rogério, o rapaz em questão, ele jamais havia se dado bem com o pai, que ele acreditava que fosse o pai. Eles nunca tiveram um bom relacionamento, ele e o pai. Tanto que ele aconselhou a mãe a se separar. E aí ele descobre que, na verdade, o pai dele era o Eduardo. O que se confirmou através de um exame de DNA que o Eduardo, meu irmão, fez às escondidas e, obviamente, ele iria contar para a família. Meu irmão iria contar, revelar para a família. O resultado do exame sai, o meu irmão passa a ter um relacionamento com este rapaz que era filho dele, tratando-o e respeitando-o como filho. Meu irmão sempre foi um pai muito carinhoso com os filhos e ele não seria diferente com o Rogério. Passam a viver um ótimo relacionamento de pai e filho. Ele, meu irmão, pediu um tempo para o Rogério para poder contar. Ele pediu um tempo para o Rogério para poder contar, preparar primeiro a família dele para depois abrir o jogo. E o Rogério esperava exatamente que isso acontecesse. Mas acho que o meu irmão, ele incutiu tanto isso na mente, na cabeça, na vida, na alma, no coração, que em virtude disso tudo, eu acho que ele ficou muito nervoso de como ele iria resolver todo esse impasse. E a gente acabou entendendo que o mal súbito, o ataque fulminante sofrido dentro do supermercado foi em função disso tudo, do nervosismo dele. O terrível para ele era preparar a família para poder ouvir essa notícia. Se bem que era anterior à minha cunhada, era anterior o relacionamento, o nascimento do Rogério era anterior à minha cunhada, mas ele estava nervoso, querendo preparar toda a família, primeiro a Carla, depois o Moisés, depois a Iracema, a filha dele, depois a minha mãe, todos nós. E em virtude disso ele acabou tendo um mal súbito. Olha que coisa impressionante. E aí a gente fica sabendo no dia que ele morre, com a visita inesperada do Rogério, tudo isso que acontece, a dúvida que pairou no ar e que o espírito do meu irmão, que devia estar sofrendo muito, imagine, o espírito do meu irmão, Eduardo, veio revelar para a mulher o que na verdade ele era do Rogério. Ficamos todos estupefatos, abismados. O problema foi contornado, pedimos muitas orações para o Eduardo, missas que foram realizadas, e nós temos absoluta certeza hoje que depois disso tudo, a alma dele foi encaminhada para um caminho de luz e de paz. Mas essa era a história impressionante que eu queria te contar, envolvendo o meu irmão. E o filho que ele tinha acabado de conhecer, porque ele também não sabia. Ele não sabia que ele era pai do Rogério. Detalhe é esse. Só quem sabia de toda a história era a mãe do Rogério. Mas o meu irmão, ele nunca soube que ele tinha esse filho. Nunca. Apenas tinha vivido o caso de amor com a mãe. Aí sim, mas não sabia da existência do filho. Não é impressionante? Apenas como informação, hoje eu quero dizer para você que o Rogério, o senhor em questão, hoje ele é muito querido por toda a nossa família. Ele vem na nossa casa, cuida da minha mãezinha, que já está bastante idosa agora, uma vez que ela acaba de completar 87 anos. Hoje ele cuida dessa avó com muito carinho, ajuda a cuidar dessa avó com muito carinho. A minha cunhada Carla o recebe, ele tem amizade com Moisés, ele tem amizade com a Iracema, e acabou apresentando também a irmã dele, a irmã dele que não tem nenhuma ligação com a nossa família de sangue, mas que acabou também sendo muito bem recebida e aceita. As nossas famílias acabaram se unindo. Pena que tudo isso só tenha ocorrido no pós-morte do meu irmão. Essa era a impressionante história da meia-noite que eu tinha para contar. Espero que você tenha gostado.
Se gostou, manda aí o teu joinha. Manda a partir de agora. Aproveita, se inscreva no canal. E se não for pedir muito para você, e já pedindo, eu quero que você se torne membro aqui do canal.